Olá, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019, o A Notícia de Frente está no ar. E como toda segunda-feira, a gente tem entrevista especial. E hoje o nosso convidado é o deputado estadual Paulo Araújo, do PP. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao A Notícia de Frente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, deputado Paulo Araújo. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, deputado. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Deputado, a gente queria começar falando sobre um projeto que está gerando uma polêmica grande, um projeto que foi enviado pelo governo do estado e agora os deputados estão em análise desse projeto, que é o chamado Cota Zero. Na semana passada, a gente falou, inclusive, aqui no A Notícia de Frente, que o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, teria criado uma comissão para debater melhor esse projeto. Porém, faltou aí adesão por parte dos deputados. Esse projeto, ele está dividindo opiniões. Qual que é a sua opinião a respeito dele? Muito. Talvez seja o projeto mais polêmico do ano, né? A questão da cota zero para o transporte do peixe. Tem muita gente que acha que o projeto está tratando especificamente da cota zero para o pescado, da cota zero para o transporte de peixe. Então, nós decidimos, na Assembleia Legislativa, através do nosso presidente, que as composições dessa comissão seguiriam os blocos da casa, né? Então, o bloco do governo, o bloco independente e o bloco da oposição iriam indicar deputados para que nós possamos realizar um trabalho técnico, isento de parcialidade, um que já tem uma opinião formada, para que nós possamos replicar, de fato, o impacto desta medida. Porque até então, na Assembleia Legislativa, nós não temos nenhum deputado com muita autoridade para poder falar sobre o assunto. Eu, por exemplo, depois de protocolado aí o projeto Cota Zero para transporte, procurei ler, né, pesquisadores, qual é o link direto, de repente, com a diminuição da população de peixe nos rios, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma audiência pública para discutir a questão do jacaré no Pantanal, o impacto do jacaré no Pantanal, a possibilidade de manejo, a possibilidade da exploração comercial do jacaré. Nós temos uma informação de um professor Pedro, né, que foi publicado alguns anos atrás, que a população de jacaré no Pantanal é aproximadamente 30 milhões de jacaré, isso alguns anos atrás. Esse dado aí, deputado, esse dado, a Nayara havia dito aqui, acho que no programa da última sexta-feira, é um dado de 2013. 2003. 13. É o dado de 2013. Então, há 6, 7 anos atrás. Do governo Silval Barbosa, né? Exatamente, 2013. Então, essa informação, ela procede, nós temos isso mesmo, aumentou, diminuiu. Os jacarés, esse montante de 30 milhões de jacaré, eles consomem 9 milhões de toneladas de peixe. Se essas informações... A informação que tem é que eles consomem por dia muito mais, um jacaré consome por dia muito mais do que uma família consome quase no ano todo. É de 8 a 12 quilos, né? Por dia? Por dia. Só que ele não come só peixe. E ontem, por exemplo, com outro pesquisador, ele disse o seguinte: o jacaré ele passa 4 meses sem comer nada, né? Ele hiberna e depende da faixa etária de idade do jacaré. O jacaré vive quantos anos? Nós não temos essas informações precisas. E tem outro problema aí também, 70, 80 anos, 50, 100 anos. Quantos anos vive o jacaré? Então, na fase adulta, é a fase que ele começa a comer mais, né? Qual é a população desses jacarés na fase adulta no Pantanal? Então, são situações essas que a gente precisa discutir profundamente, porque, de repente, se essas informações, Lúcio, elas estiverem corretas e a população de jacaré mesmo no Pantanal tiver superado a casa dos 30 milhões de jacaré, não tenha dúvida que nós vamos ter que provocar o governo federal, que tem competência para isso, porque a exploração comercial do jacaré, ela é infinitamente mais rentável do que a própria atividade pesqueira, o couro do jacaré. Eu estou falando dentro de um manejo controlado. Nós vamos explorar o jacaré, você que é turista, você vai poder ter... Vai ser uma batalha ambiental. Sim. Não, mas tudo bem. O problema é o seguinte... Mas hoje, isso já ocorreu em outros estados do país. Mas hoje é necessário nós colocarmos o dedo na ferida. Agora, para quem conhece o Pantanal, hoje, para quem conhece o Pantanal, eu frequentemente
vou ao Pantanal. O que tem de jacaré é coisa impressionante. E nós precisamos, logicamente, fazer alguma coisa. Será que aquilo ali, ele causa um desequilíbrio ou não? Porque se os jacarés no Pantanal, essa informação já foi correta, Lúcio, consumir 9 milhões de pescado, nós temos um grande problema a resolver. Deputado, de um lado tem essa informação aí sobre os jacarés, o que é que eles consomem de peixe por dia. Do outro lado, nós temos a situação do pescador profissional, que depende do peixe para comer, sabe o quê? Arroz e feijão. Sim. Então é o seguinte, tem uma questão social aí que precisa ser muito bem avaliada. E esse projeto, Cota Zero, a não ser que eu esteja equivocado, ele foi enviado lá para a Assembleia sem esses estudos, não é? Por exemplo, nós sabemos aqui quem é pescador profissional de fato. Foi feito esse levantamento? Tem esse pente fino? Precisa ser feito. Inclusive, conversei com o doutor Ari Madeira, promotor, preocupado. Vou dar um exemplo, sem revelar a fonte. Um empresário, amigo meu, de Poconé e Santo Antônio do Evergé. Tem pousadas lá na região. Os seus funcionários são pescadores profissionais, na carteira. Nunca pescaram. Nunca pescaram. Então, nós precisamos fazer um levantamento profundo para levantar o perfil socioeconômico dessas pessoas que efetivamente vivem da pesca. Estou falando do pescador. Porque também ontem, em nosso gabinete, na semana passada, nós recebemos empresários, donos de casa de pesca. Então, é uma atividade que está linkada diretamente com a cota zero de transporte. São vários empresários que têm em torno da Baixada Cuiabana, né, em outros municípios que têm uma característica de pesca que também vão ser atingidos. Mas nós precisamos saber, de fato, qual é o perfil socioeconômico das pessoas que vivem da atividade pesqueira. Ontem, na semana passada, conversando com o pesquisador, falou, você sabe o que o peixe precisa para sobreviver? Ele precisa de alimento, ele precisa de água. Então, vamos lá discutir o problema do peixe. É um link também que se faz. Quantos por cento nós tratamos do esgoto? Nós estamos jogando os nossos esgotos diretamente no rio Cuiabá. Cuiabá até trata, se eu não me engano, 63% do esgoto no rio Cuiabá, mas nós temos 40% de esgoto que cai in natura no rio Cuiabá. E os municípios em torno da Baixada Cuiabana ou em outros municípios? É ou não é um grande problema? Interfere ou não na cadeia do peixe? Lógico que interfere. Então, são esses assuntos que são muito técnicos e nós temos muito poucas pessoas que entendem efetivamente do Pantanal. Nós temos estudos, mas são pessoas que não conhecem a realidade, que são de fora. Né? Nós precisamos valorizar esses técnicos, esses cientistas que se dedicaram a vida a estudar o Pantanal. Essas pessoas já estão idosas nisso. Essas pessoas que se colocaram à disposição para poder fazer esse trabalho estão com 70, e dizem aí anos. Que olha, hoje só 10% que se consome de consumo do peixe do rio. Isso daí é o quê? É teoria do achismo ou alguém fez um estudo sobre isso, deputado? O governo já disse isso. Também nós não temos essa informação. Estava até conversando com o professor Lorenberg. Por exemplo, o pacu. Isso é fato. O pacu hoje que é consumido aqui na Baixada Cuiabana é pacu de tanque, é de piscicultura. Feira do Porto, aquelas ventrichazinhas que vende ali, é tudo pacu de tanque. Né? Então, é um peixe que se adaptou muito bem, que é a questão da piscicultura, pacu, tambacu, tambaqui. Nós já temos dificuldade, por exemplo, com a peraputanga ou com pintado, mas está vindo muito pintado de criame de fora, do Amazonas, ou lá de outros estados. Então, assim, é uma atividade extremamente complexa, muito pouca informação a respeito e que precisa, sem dúvida alguma, ser ampliada essa discussão. Do jeito que o projeto está, as pessoas perguntam, mas você é a favor ou é contra? Do jeito que o projeto está, eu não voto. Mas, deputado, diante de tantos questionamentos, diante de tantas dúvidas e diante de números que não se tem de onde eles saíram, o senhor não acha que é prematuro, que é muito arriscado propor a aprovação
deste projeto ainda este ano? Nós só vamos colocar em votação, isso é um acordo com o nosso presidente, depois que exaurir todas as desinformações ou informações que eventualmente chegarem e efetivamente o impacto e a contrapartida do projeto. Eu conversei, por exemplo, com o governador Mauro Mendes. Ele falou, Paulo, e se você... E eu sou obrigado também a concordar com o Mauro. Porque assim, a atividade pesqueira, e vamos ser bem realistas, são gerações de pobreza. São gerações que normalmente vivem em uma casa, tem lá o vô, o pai, o filho, que vive numa situação extremamente, até abaixo da linha de pobreza, que se viu ali na atividade pesqueira o seu subsídio, né, para poder manter a sua família. Então, há muito tempo a atividade pesqueira para essas pessoas que efetivamente, eu estou dizendo, na sua grande maioria, os pescadores. Será que efetivamente isso rendeu divisa suficiente para que ele pudesse ter um diferencial? Mas o projeto, deputado, o projeto propõe o seguinte, que a pobreza continue. Porque é o seguinte... Esse é o problema. Não falou o seguinte, vamos pagar, talvez a gente possa pagar um salário mínimo. Ok, o projeto é para que a pobreza continue. Mas esse que é o X da questão. O projeto hoje, do jeito que ele está, sem criar alternativas e ponto de equilíbrio, não tenha dúvida que ele não vai passar na Assembleia. Por isso que, então, nós falamos da questão dos pescadores, né? Então, assim, a questão do pescador, ela influencia diretamente em qualquer tomada de decisão do governo? Influencia. Nós não sabemos exatamente quantos são. Nós sabemos quantos têm carteira de pescador. E nós sabemos, sim, é uma afirmação aqui, que tem muita gente que tem carteira de pescador que não é pescador. E tem outra atividade muito mais lucrativa do que a de pescador profissional. Nunca foi no Rio. Então, comercializaram carteiras aí de pescador profissional. Então, nós precisamos botar aí o dedo na ferida, para saber efetivamente, porque nós estamos falando de uma cadeia, nós estamos falando do pescador, mas não é só pescador. Nós temos comerciantes que vivem da atividade pesqueira, né? São milhares de pessoas envolvidas nisso. Nós temos algumas cidades, né, que têm uma vocação para isso, que é justamente a cidade da Baixada Cuiabana. Então nós temos Poconé, nós temos Barão, nós temos Santo Antônio de Vergé. Já não é tão forte, por exemplo, na questão de Chapados de Guimarães ou Nobres, que tem uma vocação um pouco diferente. A região de Cáceres, por exemplo, que tem uma atividade pesqueira intensa. Então são situações essas que nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, que é fato, que a população de peixe no Rio diminuiu significativamente, é fato. Então, pesquisas recentes, pesquisa feita com os próprios pescadores. E os próprios pescadores falando o que precisa ser feito para melhorar. E o governo diz o seguinte, que o Cota Zero, ele vai atrair o turista, correto? Sim. Para investir no turismo. E aí, a gente atrai o turista jogando esgoto lá dentro do rio, ajudando a matar o peixe também, é isso? É o maior... Não tenha dúvida. Eu já vou no entendimento do pesquisador, que esteve ontem comigo. Falou, não tenha dúvida, um dos maiores problemas, porque o peixe, duas condições, água e alimento. Se você está jogando esgoto in natura no rio, não tenha dúvida que ele está contribuindo de forma negativa para a diminuição da população de peixe na Baixada Cuiabana, né? Só que é um assunto extremamente polêmico e espinhoso, que nós vamos ter que nos aprofundarmos. Inclusive, nós iremos em outros estados que adotaram a cota zero de transporte. Nós temos outros países, exemplo da Argentina, que com a decisão aumentou a atividade turística na região, mas nós temos, por exemplo, Mato Grosso do Sul e Goiás, que também tem uma política semelhante. Então nós vamos conhecer, saber efetivamente em loco, falar com as pessoas, saber se de fato mudou a realidade da região, se trouxe prosperidade, se as pessoas continuam no subemprego, porque o que nós temos hoje é um subemprego. Os nossos pescadores que vivem efetivamente da pesca, infelizmente, passam muita dificuldade. O projeto do jeito que está, é lógico que vai dificultar ainda mais a vida dessas pessoas que vivem. Por este motivo, o projeto, do jeito que ele está, não tenha dúvida que eu não voto nele. Agora, vamos lá. O governador falou, olha, Paulo, nós temos uma política forte para atrair os turistas, principalmente na Baixada Cuiabana. Porque as outras regiões, Lúcio, Nayara, você vai para a região do Araguaia, por exemplo, que é uma região isolada,
Hoje tem soja, algodão, o agronegócio bombando naquela região. Então, é uma atividade econômica que se instalou naquela região, que com certeza está gerando muitos empregos naquela região. Muitos empregos. Querência, por exemplo, que é um município lá no norte do Araguaia, você vai lá, você está parecendo Campo Novo, Campo Verde, e os municípios estão se reestruturando. Aqueles municípios que eram muito pobres e isolados lá do Araguaia, estão vivendo hoje do agronegócio. Região norte do estado, bombando o agronegócio. Ferrovia vai chegar em Lucas do Rio Verde, vai lá para Água Boa. É uma região também que está se organizando através do agronegócio. Exemplo do Nortão, que também pecuária com agronegócio. Região de Castros, estão plantando soja na região de Castros, Pantanal. Aí o seguinte... Vila Bela, Ponta Certa. Uma faixa significativa da nossa população ganhando muito dinheiro com justiça, fruto do trabalho deles. E aí a gente o quê? Aí a gente vai continuar alimentando a pobreza? É isso? Tirar, inclusive, a atividade do pescador profissional? Lúcio, o que eu penso que nós precisamos fazer? Primeiro, e aí eu sou obrigado a concordar com o governador, Santo Antônio de Levergé. Gente, faz quanto tempo que não temos obras de infraestrutura em Santo Antônio de Levergé? Aquela orla lá de Santo Antônio, eu convido qualquer um a ir lá. Lá não tem estrutura nenhuma para atender ninguém. O governo, eu acredito que nesses próximos dias vai anunciar um grande investimento para a Baixada Cuiabana. Mas tem muito agente público que vai lá comprar peixe mais barato, não vai? Muitos. Não tem? Tem. Não tem? Como tinha até há pouco tempo atrás, muito agente público que ia para a Chapada só para se aproveitar, não é? Desse ambiente espetacular da Chapada. Qual que é a vocação da Baixada Cuiabana? Vamos lá. Vocação da nossa... Nós não vamos ter soja aqui na Baixada Cuiabana. Isso é fato, né? Esses municípios não têm a característica ideal para fazer as grandes... as lavouras, né? A atividade prioritária. Só não vai ter porque a terra não é boa, né? Não, eu estou falando no Pantanal, por exemplo. Porque agora eles querem plantar soja até no Pantanal, né? Então, no Pantanal, por exemplo, nós temos uma proibição legal, né? Então, nós não podemos plantar no Pantanal. Mas né? mesmo assim não, mas o pessoal do agronegócio está protestando contra um projeto lá na Câmara Federal que limita a ação de agricultura na região do Pantanal. E o agronegócio, as entidades ligadas ao agronegócio, estão protestando. Mas lá nós temos abrindo um parênteses. Mas nós temos uma vocação, a Baixada Cuiabana, vamos lá. Chapada, qual que é a vocação de Chapada? Turística. O que nós estamos fazendo, por exemplo, para a Chapada dos Guimarães? O que o governador pensa? O governador pensa em reestruturar e eu sou obrigado a concordar com ele. Fala, nós temos que migrar, nós temos que fortalecer aquilo que é a nossa vocação. Então, Chapada, quais são os investimentos que vão ser realizados? Portão do Inferno, é um ponto de visitação? É um ponto de visitação, sem estrutura nenhuma. Então, o governo tem um projeto extremamente interessante ali, Portão do Inferno. Véu das Noivas, é um ponto extremamente visitado? O governo também tem uma proposta lá para o Véu das Noivas. E para a cidade de Chapada? Também tem. E entre Cuiabá e Chapada? Eu só não vou anunciar aqui porque ele que vai anunciar. Eu não vou antecipar um anúncio que vai ser feito pelo governo. Então, tem obras estruturantes? Tem. Santo Antônio de Levergé, Orla. Nós precisamos reestruturar, estrutura física para fomentar o turismo em Santo Antônio? Tem. Aquelas peixarias que anteriormente recebiam muitos cuiabanos, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 15, a população de Cuiabá frequentava diariamente as peixarias de Santo Antônio de Levergé. Frequentava as orlas, ia lá para tomar banho. Isso acabou, cada vez reduzindo cada vez mais. Nós precisamos, então, fomentar Santo Antônio de Levergé, fazer com que a cidade tenha aquela vocação que era de anteriormente, que era uma cidade onde os turistas, principalmente locais, iam para lá para poder fazer sua pesca, iam nas peixarias, fomentava, comprava as coisas no mercado e tal. Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo. E Barão de Melgaço, então? Piorou. Mas, deputado... Piorou. Então, nós precisamos, professor, desculpa te interromper, nós precisamos de obras de infraestrutura, nós precisamos fomentar o turismo nessas cidades aqui da Baixada Cuiabana. Principalmente aquelas que vivem na atividade pesqueira. Santo Antônio, Barão e Poconé. Vivem quase que exclusivamente o comércio e a renda da atividade do Rio, né? Do Rio. Vivem quase que exclusivamente do Rio.
Deputado, duas perguntas para estender um pouco mais a sua resposta. A primeira delas, o senhor falou aí de projetos na Chapada e etc., mas nós não temos política de turismo. Então, não precede uma política de turismo para depois implantar esses projetos para atrair o turista? Sim. Essa é a primeira pergunta. Nós temos que divulgar nossas potencialidades, né? Qual que foi o último governo que divulgou? Que tinha stand no Brasil e no mundo? Governo Dante Oliveira. Dante Oliveira. O que Dante fazia? Qual que era o nome do programa? Você lembra, Lúcio? Não tinha um programa que ele ia em toda quanto é feira, tudo quanto é espaço, tudo no Brasil e no mundo. Estava lá Dante Oliveira. Eu esqueci o nome do programa, não sei o que, lá para Mato Grosso. Vender Mato Grosso. Ia lá. Os caras nunca viram o Pantanal, os caras nem sabem que o Pantanal era aqui. Estava lá mostrando as belezas do Pantanal, mostrando a floresta e tal. Então, essa é uma coisa que deu certo no governo Dante Oliveira, que nós precisamos resgatar, precisamos fomentar. E o governador entende isso. Falei com o Moro, ele falou, é um absurdo, nós ficamos muito tempo sem vender o nosso estado. Sem vender o nosso estado, vender o turismo. O nosso estado está muito bem representado no agronegócio. Turismo de comércio. Mas o turismo mesmo para essas outras cidades. Senão, daqui um pouco, nós vamos perder a nossa referência aqui da Baixada Cuiabana, para os municípios do interior do estado de Mato Grosso, que automaticamente, por conta da atividade econômica intensa do agronegócio, tem se sobressaído. Tem cidades ricas de concentração de renda absurda. Deputado, vamos voltar ainda para a chamada Baixada Cuiabana, ou Vale do Rio Cuiabá. E é uma provocação, uma pequena provocação no bom sentido. Quando se pensou na construção do Lago do Manso, pensou-se na construção do Lago Manso com 4 braços. O turismo, ali uma área de lazer, depois oferecer água potável para a região de Chapada e, por fim, e eu não estou falando acabar com a cheia do Rio Cuiabá, porque é o primeiro, controlar a cheia, mas existe uma quarta que ninguém toca e que no pensar a construção do Lago do Manso, ela era uma das primeiras que apareceu. Por gravidade, levar a água do Manso, do Lago do Manso, para o chamado Vale do Rio Cuiabá, entre as quais a cidade que deveria ser contemplada era a Corizal. E na época que se pensou a construção do Lago do Manso, já se tinha adiantado um empréstimo para promover isso. Passamos o governo Sival Barbosa, passamos o governo Pedro Táxi e estamos no primeiro ano, terminando o primeiro ano do governo Mauro Mendes, e sequer esse projeto foi pensado. E aí é uma pequena provocação. O senhor sabia desse projeto? Não, algumas informações a respeito, com certeza. Inclusive, para explorar comercialmente o lago como um todo. Não para levar água, para promover a agroindústria nessa região. Não, sim. Inclusive, eu participei de uma reunião no Ministério da Agricultura com o nosso ex-ministro Blairo Maggi e com vários representantes que gostariam de explorar aquela região, né? E uma das ideias que foi lançada naquele momento, inclusive foi protocolada junto ao Ministério da Agricultura, um trabalho oficial, que é desenvolver atividade pesqueira no sistema diferenciado naquela região, com pequenos tanques de piscicultura usando a água do próprio Manso. Não fazendo aquele fora, dentro mesmo, tipo um aquário de peixe no próprio rio. Usar tipo um aquário de peixe no próprio rio com água corrente, né? Não daquele modelo tradicional que é o fora do rio, né? Um lago que você termina fazendo a produção. Então, é uma ideia que também está sendo fomentada, né? E que infelizmente também nós não tivemos os desdobramentos, né? Porque com certeza precisa de linhas de financiamento. E a nossa característica aqui da Baixada Cuiabana também, ela foge um pouco à característica do estado de Mato Grosso como um todo. As nossas propriedades são pequenas propriedades rurais, na sua grande maioria aqui na Baixada Cuiabana. Então nós precisamos de explorar esse perfil da nossa população aqui, esse perfil que nós temos aqui na nossa região. Por exemplo, atividade pesqueira é também. Nós temos atividade farinheira muito forte. Nós temos os doces que são produzidos aqui na nossa região.
nós estamos as pequenas plantações, e que o governo, infelizmente, muito pouco fomenta. Nós temos um fomento muito grande, com muitas garantias para o agronegócio, com uma extrema facilidade, com muita facilidade, sem nada de burocracia. Eu conheci, por exemplo, o senhor lá de Livramento. Ele tem 82 anos. Ele montou ele tinha um carro, vendeu o carro por R$54 mil, montou uma fábrica de farinha, com dinheiro da venda do carro. E era numa zona rural. Só que lá ele não tinha mão de obra para fazer, e ele não conseguia mais, porque ele estava bem velhinho, porque as pessoas de lá terminaram mudando para a cidade, vieram para Cuiabá, porque não tinha emprego, terminou inviabilizando. Aí ele, às vezes, ele tem condições para poder ir lá e ralar a mandioca. Bateu na porta dos bancos para poder conseguir incentivos, para poder mover a sua pequena propriedade, não conseguiu. É o exemplo de quase todos aqui da Baixada Cuiabana. É um problema grave, inclusive, que também dificulta a questão da regularização fundiária da Baixada Cuiabana. Outro problemaço para a gente poder explorar comercialmente a Baixada Cuiabana. Então, nós precisamos encontrar o nosso perfil, novamente, que é a questão da nossa vocação, do turismo, da questão cultural, da questão do comércio, da questão da capital. Nós precisamos desenvolver, fazer com que Mato Grosso, Cuiabá principalmente, possa de fato receber os dividendos dessa atividade comercial que vem fazendo muita gente ficar bilionário. E nós aqui, na Baixada Cuiabana, infelizmente, a gente não vê os dividendos dessa atividade econômica propulsora, que é a atividade do agronegócio aqui no estado de Mato Grosso. Deputado, a gente precisa ir para um breve intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o deputado Paulo Araújo, do PP, porque ele é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e o nosso assunto após o intervalo é saúde. Então não saia daí, o A Notícia de Frente já volta. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e voltamos a conversar com o deputado estadual Paulo Araújo, do PP. Ele que é presidente também da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Deputado, eu queria tocar num assunto porque eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo depois disso, e eu queria voltar só mesmo para ouvir essa explicação. O senhor, como presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. E teve o projeto do governo do estado que fazia revisão dos incentivos fiscais. Dentro desse projeto havia também uma mini reforma tributária, foi aprovado. E tinha aí um aumento da carga tributária do ICMS dos medicamentos, o que foi muito debatido, e o senhor votou a favor. Como presidente da Comissão de Saúde, isso não foi muito bem visto. O que o senhor tem para responder sobre isso? Já que afetem muito, principalmente os idosos. O ICMS do medicamento, ele permanece com a mesma carga tributária. O que mudou aqui, e não precisa ser um grande conhecedor, e o que a gente vê é a proliferação de redes, todas de fora, comendo as nossas farmácias. Por quê? Os produtos dessas empresas entravam no estado de Mato Grosso, o imposto era pago na entrada, e o que mudou foi isso. O imposto era pago na entrada, aí as grandes têm empresas, por exemplo, em Goiás, que entrava com um preço combinado, pagando imposto na entrada, uma margem de lucro absurda. A margem de lucro de medicamento do estado de Mato Grosso, uma das maiores do Brasil. O cara fazia jogo, tinha uma representação lá em Goiás, que tinha uma isenção fiscal. Ele pega o medicamento, ele está vendendo para ele mesmo. Ele pega o medicamento, coloca o valor lá embaixo, porque o ICMS do estado de Mato Grosso é cobrado na entrada. Aí ele pega, coloca na prateleira aqui, pega o concorrente que é daqui do Mato Grosso e engole. Quase todas as farmácias de Cuiabá são empresas de fora. Acabou as nossas farmácias do proprietário que era daqui. O que nós fizemos para tentar corrigir? Daqui para frente, o preço do ICMS
vai ser o preço que você vender aqui na sua prateleira. Qual é o erro? Onde é que nós erramos em fazer isso? Nós estamos dando a condição para as empresas que são daqui de concorrer de igual para igual e evitar que essas empresas tenham lucros absurdos. A divisa, a riqueza, aquilo que eles exploram aqui não ficam no estado de Mato Grosso. As remessas dos lucros é tudo para fora, tudo para fora. Gera poucos empregos. Acabaram com as nossas empresas genuinamente cuiabanas e mato-grossenses. Qual é o problema em corrigir esse erro? Nenhum. Até porque esse aumento de recursos financeiros é justamente para poder financiar o orçamento da saúde. Da onde é que nós íamos tirar recursos para poder financiar a demanda da saúde? O povo que eu defendo é o povo do SUS. Então, o povo do SUS é gratuito. É política de saúde universal. Então, a questão dos medicamentos especificamente, Nayara, foi justamente para corrigir isso. Não dá para ganhar 5.000% num medicamento. Isso aí é exploração comercial. É 4, é 5, é 6.000% de lucro. É um absurdo. É um absurdo. Você tem uma empresa que você vende por você mesmo, você faz jogo de valor, coloca o seu valor lá embaixo, para o CMS incidir na entrada e você praticar lucros exorbitantes. Não existe isso em lugar nenhum. Se tivesse projeto, novamente, votaria novamente com muita facilidade. Deputado. E que essa destinação de recursos financeiros, especificamente no medicamento, sejam para o orçamento da saúde. Nós temos um déficit de 700 milhões de reais. Déficit do governo passado, de falta que deixou de repassar os recursos financeiros para os municípios. Cuiabá, por exemplo, o governo deixou de passar mais de 100 milhões de reais. Aí nós vamos deixar as empresas de fora ficarem cada vez mais ricas, levando as nossas riquezas para fora? Eu não concordo. Deputado, o senhor é lá da Comissão de Saúde, preside a Comissão de Saúde. Tem feito um trabalho aí que tem sido elogiado, inclusive perdão, de visitar aí várias unidades hospitalares no interior. Em relação ao estado de Mato Grosso, aquelas reclamações das prefeituras melhorou porque o estado começou a regularizar os pagamentos. Sim. Resolveu aqui o problema da antiga Santa Casa, hoje Hospital Estadual Santa Casa. Por que é que nós continuamos ainda tendo tantas reclamações na área de saúde aqui em Cuiabá? Com a falta, inclusive, a gente recebe muita reclamação aqui, até de itens básicos nas unidades de saúde. O que fazer para resolver isso? Primeiro, a questão do financiamento. Quando você deixa de repassar recursos financeiros, você acaba com o planejamento de qualquer ação de saúde. E nós vivemos isso na gestão passada. Reiterados atrasos de repasse de recursos financeiros. Para Cuiabá, mais de 100 milhões de reais. Para o interior todo. A atual gestão, o secretário estadual Gilberto, conseguiu regularizar os repasses, que é de sua competência, aos municípios. Isso deu um gás para que as prefeituras, que detêm o maior número de redes de serviço, o nosso grande parceiro do sistema público de saúde aqui no estado de Mato Grosso são as prefeituras, são os municípios, que na sua grande maioria, sem exceção, gastam muito mais do que 20%. Não tem nenhuma prefeitura no estado de Mato Grosso que gasta menos de 20%. Pelo contrário, Cuiabá gasta 30%, 31%, 32%. Nós temos um problema sério de financiamento para envolver as ações. O sistema público de saúde mudou, descentralizou os serviços dos municípios, mas infelizmente não carregou também a questão do financiamento para poder implementar as ações. Vou dar um exemplo. UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A contrapartida que vem do Ministério da Saúde não banca 10% do custo de uma manutenção de uma unidade de pronto atendimento. UPA. Mas o programa é municipalizado. Aí o município precisa acessar essa política de governo, mas, por outro lado, precisa dar a sua contrapartida. Então, nós vivemos um momento muito ruim da saúde pública. Esse passivo milionário que foi deixado para trás, Lúcio, ele comprometeu a assistência à saúde, principalmente por parte das prefeituras, em todo o estado de Mato Grosso. O estado, depois de muito esforço, e eu quero parabenizar aqui o secretário Gilberto, por algumas atitudes, por exemplo, romper
os contratos com as organizações sociais. E não é perseguição minha com as organizações sociais, porque eu também não sou contra a organização social, mas o modelo que se implementou no estado de Mato Grosso era muito ruim. Então, aos poucos, o Estado vem assumindo de forma direta essa gestão, vem praticando valores muito inferiores àqueles valores praticados anteriormente, vem aos poucos reestruturando e dando o atendimento àquelas unidades hospitalares sob gestão estadual, aquele perfil que é o perfil regional. E eu falo isso com propriedade porque a gente tem visitado e colhido informações técnicas de todas as unidades hospitalares. Nós visitamos todas, com exceção de Peixoto de Azevedo, que nós vamos nos programarmos para irmos agora no mês que vem. Então, essas unidades hospitalares do interior do estado de Mato Grosso que estavam sucateados com modelo arcaico, muitas dessas organizações sociais roubaram o dinheiro público do estado de Mato Grosso, né? Todo mundo sabe, com os valores muito altos, né? Acima dos valores praticados, o Estado, de forma corajosa, vem retomando essas unidades. Vai levar um tempo para elas chegar na sua atividade plena? Vai, mas já está se organizando, já está se reorganizando. Com isso, Cuiabá também, que recebe 70% dos pacientes do interior, qualquer unidade hospitalar gerenciada pelo município de Cuiabá, eu convido qualquer um a fazer verificar esse dado que eu estou dando aqui, é de 60% a 70% de pacientes do interior do estado de Mato Grosso. Com essa estruturação que está sendo implementada, mas eu não tenho isso dúvida. sempre foi assim, não é, deputado? Não, Nunca foi diferente. Não, ela já Desde teve... a implantação do Sistema Único de Saúde, sempre foi assim. Não, é que teve um determinado momento... Porque dá a impressão que quando falar que isso é de agora, não é de agora. Não, foi agravado nesses últimos 4 anos. Isso é fato. Foi agravado. Por que foi agravado? A falta de repasse de recursos financeiros aos municípios, a falta de priorização, o modelo de gestão que foi implementado na gestão passada. Então, uma série de consequências que culminou que os pacientes, por falta desses serviços no interior do estado de Mato Grosso, viessem para Cuiabá. Por outro lado, Cuiabá tem a sua vocação que é natural, que é capital da alta complexidade no estado de Mato Grosso. Tem procedimentos, por exemplo, que só tem aqui e vai continuar vindo. Mas esses números nós conseguimos reduzir, eu não tenho dúvida, que no ano que vem já vai se refletir essas ações que foram feitas pelo governo Mauro Mendes, que é de reestruturar as nossas unidades hospitalares. A visão que eu tinha, a visão que eu tenho hoje dos nossos hospitais é infinitamente melhor, com decisões de gestão. Eu não estou falando de fazer os investimentos. O que mudou lá foi mudar a forma de gestão, contratar os serviços mais baratos, fiscalizar. Então, isso que está dando a diferença. E o senhor faz essa referência referindo-se à política de saúde que vem sendo praticada pelo estado de Mato Grosso. Hoje. Não é? Hoje. Dizendo o seguinte, que esta melhora se deve à gestão. Sim. Não é isso? Isso. Estou afirmando. Esse seria o problema de Cuiabá, então? Não, Cuiabá nós temos Tem um problema de gestão aqui que tem que ser resolvido? Lógico que tem. Tem. Não. Cuiabá. Qual que é o problema hoje em Cuiabá? Nós temos a maior rede hospitalar e maior rede de saúde do estado de Mato Grosso. Nós temos um problema de financiamento aqui em Cuiabá, lógico que nós temos, é evidente que nós temos um problema de financiamento. O pronto-socorro, por exemplo, ele recebe isso aqui do Ministério da Saúde e gasta 5 vezes mais. Um pronto-socorro de Cuiabá hoje, Lúcio, ele gasta 15 milhões de reais de custo para a Prefeitura de Cuiabá. O que Cuiabá recebe de contrapartida para manter o pronto-socorro que é perfil estadual? Vocês sabem quantos? 3 milhões de reais entre recursos estaduais e recursos federais. Aí o município entra com a grande contrapartida do pronto-socorro. A partir do momento que você começa a direcionar recursos para manter essa alta complexidade, que não é só de sua responsabilidade, você começa, logicamente, desfinanciando aquilo que deveria ser exclusivamente de responsabilidade do município, que é a questão da atenção básica. Você imagina Cuiabá hoje, se Cuiabá não tivesse que gerir a atenção hospitalar. Falou, ó, você vai cuidar daquilo que é exclusivamente de sua responsabilidade, que é a atenção básica. Não tenha dúvida que o cenário seria infinitamente melhor. Então, os municípios, não é só Cuiabá não, tá? Tem municípios que destinam a maior parte dos seus recursos financeiros, distanciando daquilo que é de sua responsabilidade plena, para poder investir na atenção hospitalar. Por outro lado, nós também pegamos o estado de Mato Grosso com um orçamento que não prevê o financiamento, principalmente desses hospitais municipais de referência regional, que são subfinanciados.
Então, no sistema público de saúde como um todo, é claro e evidente um problema de subfinanciamento das ações. Agora, nós temos municípios que terminam tendo um perfil um pouco melhor na saúde do que outros. Cuiabá, a rede é maior do que, em números, do que a própria rede estadual que presta serviço ao sistema público de saúde. Deputado, duas perguntinhas. A primeira delas, com relação ao senhor presidente da comissão e visitou vários municípios, entre os quais Colíder e Cáceres. A minha primeira pergunta é exatamente para esses dois hospitais. Qual é o estado do hospital de Colíder e qual é o estágio do hospital de Cáceres, uma vez que nesse hospital de Cáceres o senhor fez uma indicação número 3696. Qual a razão dessa indicação? O que está acontecendo no hospital de Cáceres? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor tem origem lá na Secretaria de Saúde. Houve um momento, houve uma época no estado de Mato Grosso que a Secretaria de Saúde criou uma comissão fiscalizadora e percorria municípios fazendo essa fiscalização. A minha pergunta é, o senhor não acha que essa fiscalização, que era costumeiramente feita por essa comissão dentro da Secretaria de Saúde, é preciso ela voltar ou ela encerrou o seu ciclo? De forma alguma. Nós estivemos em Cáceres. Cáceres é uma unidade hospitalar que foi concebida em 1990. 1990. É uma unidade hospitalar que atende toda a região oeste, que apresenta bons números de indicadores hospitalares, precisando, logicamente, do investimento estrutural. É uma unidade muito antiga, precisa da aquisição de novos equipamentos, precisa dar uma pintura no hospital, né? Então, em que pese todas essas dificuldades, nós temos bons profissionais que prestam serviços naquela unidade e que vêm cumprindo o seu papel. O Hospital Regional de Cáceres apresenta bons indicadores hospitalares. Agora, é lógico, nós precisamos sempre querer mais, né? Avançar, ampliar, por exemplo, o serviço de ortopedia naquela região, mas é um hospital que apresenta bons números, né? Bons indicadores. Colíder, nós estivemos lá também, o secretário anunciou a publicação de 2 editais de credenciamento de leitos de UTI neonatal e leitos de UTI pediátrico no Hospital de Colíder. O Hospital de Colíder, ele já foi referência como unidade hospitalar no estado de Mato Grosso, né? E que aos poucos a Secretaria Estadual de Saúde vem recuperando esse perfil, que é a vocação desses hospitais regionais. Nós tivemos em Alto Floresta também. Lá foi anunciado a entrega dos leitos de UTI adulto para novembro. Então, aquela região do Nortão, que anteriormente os pacientes viriam para Cuiabá, hoje eles vão, a partir do segundo semestre, eles vão passar a ser atendidos lá. Neonatal, pediátrico e adulto, né, em Alto Floresta. Então, são serviços que estão sendo implementados, né, visando aí a premissa do sistema público de saúde, que é de interiorizar o serviço. Para a região do norte, que é a região de Alto Floresta, talvez seja o maior ganho, ter esses 10 leitos de UTI naquela região. Alto Floresta e Cuiabá são 980 quilômetros. 980 quilômetros. Então, quantos pacientes deixarão de vir para Cuiabá com a instalação dos leitos de UTI adulto naquela região? E foi uma unidade hospitalar que era gerida pelo município, que o Estado terminou assumindo a gestão daquela unidade hospitalar. A exemplo de todos os outros hospitais que também estão sendo reestruturados. Com relação à fiscalização. A condição de fiscalização que existia na Então, é que os escritórios regionais de saúde, eu, por exemplo, quando eu passei no concurso público, eu terminei indo para Tangará da Serra. São 16 escritórios de saúde que uma das responsabilidades é justamente se articular junto aos municípios, fazer o monitoramento e avaliação, principalmente da atenção à saúde dos municípios. Nós perdemos essas referências porque o último concurso, professor, que foi feito na Secretaria Estadual de Saúde foi em 2002. Governo Dante de Oliveira. Eu tomei posse em 21 de março de 2003. Como administrador, passei no concurso, em primeiro lugar tinha uma vaga, que era para estruturar os escritórios regionais de saúde. A nossa massa de profissionais, quase todas elas estão se aposentando, Lúcio. Então nós perdemos essa referência
que foi um planejamento que foi pensado pelo ex-secretário Júlio Miller. Júlio Miller foi secretário do ex-governador Dante Oliveira por 8 anos e pensou o planejamento de forma descentralizada, através dos escritórios regionais, através dos nossos hospitais regionais. É outra situação que nós vamos cobrar. Para reestruturar, nós precisamos fazer novo concurso público. A maior parte estão se aposentando. Então, deputado, desculpa. Não, pode concluir, que eu vou num outro tema aqui. Então, o senhor está defendendo a retomada desse grupo, dessa comissão para fiscalização, é isso? É o controle e avaliação, é o setor mais importante da Secretaria Estadual de Saúde. A vocação, aquilo que é de responsabilidade primordial da Secretaria Estadual de Saúde é justamente fazer o monitoramento, controle, avaliação e financiamento das ações de saúde. Nós perdemos essa referência, monitorar, saber as informações, tomar decisão com o computador, lá, ó, qual que é o... Para você tomar decisão de gestão, você não precisa estar lá, você precisa ter os dados recentes, os dados avaliados, você tomar a gestão, o que você vai fazer, por exemplo, em determinado hospital. Você chega, você linka, ó, equipe técnica, eu quero saber lá os indicadores lá de Rondonópolis, de Cássio, por que está internando muita dengue, por que está fazendo não sei do quê, por que está acontecendo com ortopedia, porque tem indústria madeireira, porque tem o trânsito está complicado. Então, essas avaliações do perfil epidemiológico, elas são importantes para você tomar decisão. Cuiabá, por exemplo. A maior parte dos nossos pacientes que entram no pronto-socorro de Cuiabá, qual que é a especialidade que entra? Ortopedia. Por quê? Ortopedia. Porque nós temos muita moto no trânsito, porque o trânsito não tá sendo controlado. Por quê? Nós precisamos aprofundar nesse indicador que está lá, que está claro, falou, ó, nós estamos recebendo muito paciente de trânsito, vítima de trauma de trânsito. Então, adianta nós ampliarmos a mais sala para o pronto-socorro ou interferir diretamente na fonte causadora, que é o trânsito? Quantos motoqueiros que estão chegando na porta de entrada dos nossos pronto-socorro? Então, o nosso pensamento de planejamento deve ser justamente nisso, mapear onde que está tendo, do que eventualmente trabalhar na consequência, que é ampliar mais sala e contratar mais médico. Não, é melhorar o trânsito. Nós estamos com um indicador claro que está chegando um paciente vítima de trauma de trânsito, o que nós temos que fazer? Melhorar o trânsito. Deputado, antes de encerrar aqui, o nosso tempo já está chegando aí no final. A minha pergunta aqui é no campo político. O senhor é do PP. PP. O partido do senhor é aliado do prefeito Emanuel Pinheiro. Alguns dias atrás aí falou-se que estaria sendo tentada uma provável aliança do Democratas, de Mauro Mendes, Jaime Campos, Júlio Campos, com o MDB de Emanuel Pinheiro. O prefeito Emanuel Pinheiro chegou a dizer até o seguinte, olha, parece até que Mauro Mendes está entusiasmado com a minha administração. Aí foram lá repercutir com o Mauro Mendes sobre isso. Ele falou, olha, primeiro para ter algum tipo de acordo aí, o prefeito precisa parar de mentir. Aí veio a tréplica do prefeito Emanuel Pinheiro. Falou, olha, o governador está estressado, ele não está dando atenção à liturgia do cargo, ele precisa orar mais. Diante de todas essas trocas de farpas aí, tem clima para ter uma aliança eleitoral? E o que a gente ouve é o seguinte, que o governador Mauro Mendes quer ter um candidato próprio. Então, eu sou amigo do Emanuel e sou amigo do Mauro. Inclusive tem trabalhado justamente para parar essas arestas, né? O prefeito Emanuel foi o primeiro prefeito eu pedi ao governador, ele falou, Paulo, eu não estou fazendo agenda, estou focado na gestão. Eu falei, mas você vai ter que atender o prefeito Emanuel Pinheiro. O primeiro prefeito a ser recebido no Palácio foi o prefeito Emanuel Pinheiro. Justamente para trabalhar, para parar as arestas, porque isso é ruim para todo mundo. Você vê as dificuldades, por exemplo, na saúde, do secretário que é do Estado, do município. E diversas vezes a gente tem atuado para poder... E agora tem um outro problema aí, né? Fora esses que eu coloquei, tem um outro, né? O prefeito Emanuel Pinheiro está cobrando 82 milhões de reais, que seria para equipamentos lá do pronto-socorro, né? Do novo pronto-socorro, que o governo federal havia liberado o dinheiro no final do ano passado, comprar os equipamentos e o atual governo já mandou um comunicado ao Tribunal de Contas no início do ano dizendo que não tem dinheiro e que não pretende pagar. Essa crise aí pode aumentar, então? Na verdade, sim. Ó. O Estado ele tem uma dívida milionária com todos os municípios do Estado de Mato Grosso e com Cuiabá também.
O secretário estadual de saúde, com muita dificuldade, vem pagando aquilo que é de sua competência e, sempre que possível, pagando de trás, né? Nós sabemos que o estado de Mato Grosso hoje não tem recursos financeiros para pagar o devido a todos os municípios, né? Então, nós estamos com a reforma tributária, a nossa expectativa é que esse passivo ele seja renegociado com todos os municípios, inclusive com Cuiabá. Mas o senhor acha que o governo deve tentar negociar esses 82 milhões, por exemplo, já que esses equipamentos já foram comprados? Não, eu estou falando de repasses que eram de programas, né? Não especificamente em relação a isso. Eu estou falando de repasses que eram do custeio. Quando o Estado deixa de repassar, por exemplo, para Cuiabá é obrigado a colocar recursos da fonte 100 para manter, por exemplo, o pronto-socorro, que custa 15 milhões de reais. Então, o Estado ele precisa sim financiar, e assim, é dado, tá? Se olhar a per capita, por exemplo, com Várzea Grande e outros municípios, não tenha dúvida que o Estado ele precisa colaborar financeiramente mais com Cuiabá. Cuiabá é a nossa grande referência. E vai ser assim por muitos anos, independente de qual seja o governador, independentemente de qual seja o prefeito. Às vezes eu me divido entre a questão política e a questão técnica, porque afinal eu também sou um técnico e trabalhava justamente na área de monitoramento e avaliação. O que eu gostaria é que tanto o prefeito e o governador do estado sentassem numa mesa, né, despido de qualquer questão política. Por outro lado, a questão política hoje vem interferindo de forma negativa para Cuiabá. Então é um fato, é público, né? Então a gente está vendo aí Emanuel e Mauro, essa briga política. Para Cuiabá e para o estado de Mato Grosso, em especial na saúde, não é bom para ninguém, né? Então eu, como deputado da base do governador e amigo também do Emanuel, em todos os momentos que eu puder interferir, vocês podem ter certeza que vai ser para apaziguar. Tenho feito isso em todos os momentos, tanto com o prefeito Emanuel Pinheiro, tanto com o governador Mauro Mendes, e trabalhado efetivamente, às vezes, para fazer esse intercâmbio aí, essa parceria, tentando aproximar tanto o governo quanto a Prefeitura de Cuiabá. Deputado, muito obrigada pela sua vinda aqui no A Notícia de Frente. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Todas as vezes que eu for chamado, eu virei, com o maior prazer. Certo, muito obrigada. A gente conversou com o deputado estadual pelo PP, Paulo Araújo, que também é presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente continua com a Notícia de Frente. Voltamos com a Notícia de Frente. Olha só, providências da Prefeitura de Cuiabá sobre denúncia de desvios de medicamentos de unidades públicas de saúde. Posicionamento do município a respeito de críticas do Conselho Regional de Enfermagem sobre o valor de salários de profissionais contratados através de processos seletivos. Comentários sobre a entrega da cópia do relatório final da CPI da Saúde à Controladoria Geral da União em Brasília. Esses assuntos foram abordados pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o secretário de Saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho. Confira na reportagem. Bom dia. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disse quando o novo hospital municipal da capital estará funcionando plenamente, com 100% dos serviços. O HMC estará com a sua plenitude em funcionamento, 100% em pleno funcionamento, no dia 30 de setembro de 2019, quando encerraremos um ciclo de 40 anos do atual pronto-socorro de Cuiabá e inauguraremos um novo ciclo na saúde pública do estado, com o HMC funcionando 100% de sua capacidade em pleno funcionamento. Na semana passada, o vice-prefeito de Cuiabá, Nilvan Ribeiro, criticou a entrega do novo Hospital Municipal de Cuiabá por etapas. Ganhe a eleição para a prefeitura, né? e faça da melhor maneira. Essa foi a melhor maneira e eu fico com a equipe, com a opinião dos técnicos do Ministério da Saúde, que vão estar aqui daqui a 10 dias. Eu faço questão que você ouça, que a nossa imprensa ouça os técnicos da saúde, aí você vai ouvir quem entende de saúde, quem conhece o Brasil inteiro,
falar sobre o HMC e a iniciativa do prefeito Emanuel Pinheiro, que está sendo copiada em vários grandes centros, de oferecer uma saúde, uma unidade como essa, com essa dimensão, em etapas, garantindo toda a segurança, a integridade, a vida das pessoas, até porque aqui estamos mexendo com vidas humanas. Emanuel Pinheiro revela quando serão entregues as inacabadas obras da atual e de gestões passadas na área da saúde pública de Cuiabá, como a UPA Verdão e o PSF do bairro Lixeira. Até o final do meu mandato, conforme o compromisso que eu fiz com a população cuiabana, todas as obras lançadas por mim e aquelas que recebi abandonadas, esqueletos a céu aberto, como era o HMC, entregarei com material de ponta, de qualidade total, equipamento de ponta, todas as condições de modernidade e tecnologia para oferecer uma grande saúde pública para a população cuiabana. Emanuel Pinheiro disse que está esperando o governo de Mato Grosso lhe repassar cerca de 142 milhões de reais. Estou esperando o governador resolver os problemas do estado, o FEX parece que está vindo, o empréstimo saiu. Torço para que tudo dê certo, mas ele precisa resolver esse passivo com a nossa capital, que não é dele, é do estado de Mato Grosso, que deve 60 milhões à prefeitura de Cuiabá, fora na saúde pública, fora os 82 milhões da emenda parlamentar para equipar o HMC. E eu não vou abrir mão de nenhum centavo desse recurso, porque esse recurso pertence a Cuiabá, pertence à população cuiabana. Na semana passada, o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, criticou os processos seletivos da Prefeitura de Cuiabá na área da saúde, especificamente sobre os baixos salários dos profissionais da enfermagem, diante das responsabilidades do cargo e na comparação com outras categorias. O secretário municipal de saúde comenta. Existe uma categoria piso nacional que a gente não pode fugir. Cuiabá já está dentro do comprometimento máximo de gasto com o pessoal. Não vai aumentar mais do que isso, não. Na semana passada, o vereador por Cuiabá, Abílio Júnior, do PSC, foi a Brasília entregar cópias do relatório final da CPI da Saúde, feito pela Câmara de Vereadores da capital, para a senadora do PSL de Mato Grosso, Selma Arruda, e para o ministro e secretários de combate à corrupção da CGU, a Controladoria Geral da União. O prefeito Emanuel Pinheiro comenta. Vai com Deus. Não resta outra palavra, eu só penso em Cuiabá, só estou trabalhando, não quero atrapalhar nada, não jogo do quanto pior melhor, estamos fazendo entregas, Cuiabá é uma cidade que não para, é uma cidade que está bombando, uma cidade que está dando um resultado maravilhoso, a população está recebendo obras em todos os cantos e a saúde está sendo um case de sucesso, estamos virando a página da saúde pública da nossa capital. Jogamos a favor de Cuiabá, sempre. O prefeito de Cuiabá conta quais providências o município está tomando em relação às denúncias de desvios de medicamentos de unidades públicas de saúde da capital. Os responsáveis têm que ser identificados e serem severamente punidos, até para servir de exemplo. Vocês já perceberam como diminuiu muito as denúncias de falta de medicamentos e insumos? Nós estamos em cima, não estamos brincando. É isso que está incomodando os nossos adversários, isso que está incomodando aqueles que querem o quanto pior melhor. Meu compromisso é com a população. Só olho para frente, para cima, para o alto, pensando na população cuiabana, priorizando os mais carentes, os mais pobres, os menos favorecidos. O prefeito Emanuel Pinheiro reafirmou o posicionamento dele em relação à conclusão das inacabadas obras do VLT, o veículo leve sob trilhos. VLT sem Cuiabá não existe VLT. Então, pode continuar conversando, reúna os grupos técnicos, continue trabalhando, depois senta com Cuiabá, que quem vai definir o VLT em Cuiabá é a população cuiabana. Com apoio técnico de Moisés da Costa e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Essa entrevista aconteceu na quinta etapa do Hospital Municipal de Cuiabá, que foi entregue.
Eu só quero destacar rapidamente a saúde, porque a saúde de Cuiabá, na verdade, o prefeito Emanuel Pinheiro tem um discurso muito bonito sobre a saúde de Cuiabá, é o que a gente esperava, mas não é o que a gente recebe aqui de manifestação diariamente dos nossos telespectadores. As UPAs, policlínicas, a chamada saúde e atenção básica está sucateada. Falta insumos básicos, falta humanização no atendimento. Isso daí não sou eu que estou falando, isso daí são os nossos telespectadores que nos mandam diariamente, incansavelmente, essas mensagens, professor e Lúcio. Teve uma que me chamou a atenção, que foi uma verdadeira peregrinação que esse telespectador passou, indo de UPA em UPA. E sabe onde ele conseguiu atendimento? Lá em Várzea Grande, no IPASE. Lá ele conseguiu atendimento em 40 minutos e a mulher dele foi classificada com urgência, aquela classificação amarela. Enquanto em Cuiabá ele fez realmente, passou de UPA em UPA e só empurrava, vai na UPA X, vai na UPA Y, aqui tem prioridade, aqui não tem como atender. Até que ele teve que buscar socorro na saúde vizinha. O que acontece? Se todo mundo for buscar socorro na saúde vizinha, também vai superlotar ali e daí Cuiabá e Várzea Grande não vão dar conta de atender a população que tanto necessita da saúde pública. E agora há pouco na entrevista com o deputado Paulo Araújo, do PP, que é aliado do prefeito Emanuel Pinheiro, a gente falou sobre esses 82 milhões, né? Que é daquela emenda que era para comprar os equipamentos do Hospital Municipal de Cuiabá, né? o novo pronto-socorro, e me parece aí que pela colocação do prefeito aí é mais um ponto de discórdia entre o prefeito e o governador. Esses 82 milhões era para comprar equipamento. Aí o governo federal liberou o dinheiro para a compra de equipamentos. Os equipamentos foram comprados. O governo do estado já disse que é o seguinte, que não tem dinheiro e que é o seguinte, e que não existe razão para liberar esses 82 milhões de reais, porque esses recursos aí era para a compra de equipamentos, que foram comprados com outros recursos liberados pelo governo federal. E até comunicou isso ao Tribunal de Contas. É mais uma polêmica que vem por aí, né? Aliás, já começou. Eu só queria fazer só um registro. Eu venho acompanhando mesmo de perto todas essas etapas de inaugurações ou de inauguração desse novo pronto-socorro. Em nenhum momento eu vi, ouvi ou percebi, Lúcio, um elogio às outras pessoas que participaram efetivamente da construção do novo pronto-socorro. O senhor está falando de quem? O prefeito, quando dá a entrevista, quando fala a respeito do novo pronto-socorro, ele se posa, ele se coloca como se ele fosse a pessoa que viabilizou a construção do pronto-socorro, que promoveu a construção toda e esquece, por exemplo, que vem lá atrás. Nós não podemos perder de vista que quando o prefeito Mauro Mendes, é bom a gente lembrar isso sempre, começou a conversa com o governador Sival Barbosa e não conseguiu efetivar a construção do hospital, do novo pronto-socorro, foi exatamente com a administração do Pedro Táxi. Então, a meu juízo, Lúcio, é descortês, não é meio não, é completamente descortês quando alguém inaugura uma obra e ele não foi o responsável sozinho para construir essa obra. Era preciso realçar a participação do ex-prefeito Mauro Mendes nesta obra e realçar também a importância do governador Pedro Táxi na efetivação desta obra. Infelizmente, isso não é a marca só do prefeito Emanuel Pinheiro, não, Lúcio. É uma marca de todos os gestores, de todos os políticos ignorarem os anteriores, infelizmente. Olha, eu quero destacar aqui rapidamente um outro assunto polêmico, porque a saúde sempre gera polêmica, é sobre o desmatamento, a redução de prejuízo. O Estado tenta manter imagem limpa no exterior e prorroga a proibição às queimadas até o dia 30 de novembro. O governador evidencia estratégia de descolar Mato Grosso da má fama
conseguida por Jair Bolsonaro na questão ambiental e proteger o agronegócio do Estado. A matéria é do Folha Max, mas enfim, foi noticiada por todos os sites, porque a coletiva foi no fim da tarde de sexta-feira. Essa prorrogação aí é do desmatamento legal. Isso. Quer dizer, é a reedição, né, de uma medida que a foi tomada também pelo governo federal. Isso. Na Berlinda, desde que o desmatamento e queimadas na Amazônia tomaram as manchetes do mundo, o governador Mauro Mendes prorrogou até o dia 30 de novembro a proibição das queimadas. A medida visa se distanciar desta imagem negativa que o país acabou tendo e o Estado também mundo afora. Assim, ele não suspendeu a autorização para o desmate ilegal em todo o território de Mato Grosso pelo mesmo prazo. O decreto deve ser publicado... Sobre o desmate ilegal, está suspenso também? Pode o desmate assim, legal ou não? Ele também suspendeu a autorização para o desmate legal em todo o território pelo mesmo prazo, ou seja, queimada e desmatamento. E o decreto já foi publicado, o chefe do Executivo divulgou que o Estado tem atuado para reduzir os índices de desmatamento e combater as queimadas, especialmente nos meses de estiagem. E então foi esse o pronunciamento durante uma coletiva de imprensa anunciada pelo governo do Estado. Vamos esperar, não é, professor Inayara, que o que aconteceu esse ano sirva de exemplo para o ano que vem, não é? Nós conversávamos aqui, o senhor levantou essa questão, né, de que gostaria, né, que os agentes públicos se antecipassem aos problemas, né? E aí a gente comentou que, olha, eles normalmente andam a reboque dos fatos e dos acontecimentos. Que bom que medidas como essa aqui, que foi anunciada pelo governador Mauro Mendes, de suspender aí o desmate mesmo, aquele legal, né? A mesma medida foi tomada lá pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Vamos esperar que no ano que vem, isso que aconteceu este ano, que poderia ter sido evitado, se tivessem tomado providências com mais agilidade, um pouco mais cedo, que de repente no ano que vem a gente não seja obrigado novamente a conviver com esta mesma situação, que provoca tanto prejuízo, tanto prejuízo. Só uma coisinha só, e o Lúcio está coberto de razão. Aquela reunião, aquele encontro do presidente da República com os governadores da chamada Amazônia Legal deveria ser repetido pelo menos uma vez ao ano, Lúcio, exatamente dentro dessa estratégia de antecipar aos acontecimentos. E só para registrar aqui, Nayara, a gente está chegando ao final aí, você já me avisou, nosso tempo está acabando. Mais um problema para a senadora Selma Arruda. O Ministério Público Eleitoral está acusando o primeiro suplente ao Senado dela, Gilberto Possamay, de comprar a vaga dele na chapa da juíza aposentada e senadora eleita de Mato Grosso, Selma Arruda. Segundo o Ministério Público, ele e a esposa, Adriana Possamay, teriam investido R$3,1 milhões na campanha política, acima do limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para este tipo de candidatura. E aí, num trecho aqui da manifestação do Ministério Público, coloca-se o seguinte, abre aspas, evidente, pois, que, com tamanha injeção de recursos financeiros, a conclusão lógica e inexorável é de que o recorrente Gilberto Possamay comprou a vaga de primeiro suplente da chapa majoritária vencedora, fecha aspas, foi o que escreveu lá o titular do Ministério Público Eleitoral. Vamos então, Lúcio, bom dia, obrigada, professor, bom dia, obrigado. Obrigada a você, você fica agora com o Jornal da Manhã.